Senhora Presidente, mesa diretora, nobres vereadores, distintas visitas, associações, bombeiros, advogados, demais munícipes, Márcio, chefe de gabinete, Folha BR, na presença do nosso amigo André. Eu gostaria de começar essa noite parabenizando o jornal Folha BR por essa matéria. É triste, é uma vergonha para nós. Infelizmente, eu falei na sessão passada e a vergonha continua. Eu disse aqui na presença do Pedro Ângelo, não adiantou nada. Realmente não tem vergonha na cara esse governo. A verdade é uma só. Além de não ter vergonha na cara, não tem responsabilidade com o povo. Nós estamos aqui hoje às margens de um carnaval. Nós vamos ter não sei quantos mil turistas em Juquitiba. E essas pessoas vão até a cachoeira. Mas infelizmente, eu espero em Deus que eles possam estar lá, os bombeiros. E se não estiverem, infelizmente, pode ter óbito. Na verdade, é uma falta de comprometimento com a população, é uma falta de comprometimento com o cidadão que vem de fora. Fala-se em turismo, entre aspas, fala-se em uma cidade ecológica, fala em uma cidade que tem respeito pelo sitiante e pelo chacareiro, mas na verdade não tem respeito por ninguém. Não tem respeito pelo munícipe, não tem respeito pelo sitiante, não tem respeito pelo turista, não tem respeito por ninguém. A verdade é uma só. É aquilo que eu falei, falta vergonha na cara. Mas na verdade é a marca desse governo. A marca desse governo é vir aqui, chamar os bombeiros lá fora e dizer, olha, vai até a prefeitura, o que vocês querem? O que vocês precisam? Perguntaram aos bombeiros, está aqui o Márcio. Marcaram com eles na prefeitura e o Pedro Ângelo simplesmente foi a Brasília, não deixou nenhum representante, não deixou sequer um aviso. Então é uma tremenda falta de respeito. Mas é isso. Está aqui Dr. Varela, inclusive na sessão passada ele disse, procure a força de uma associação. Quem sabe através de uma associação vocês criam mais força. Não respeitaram sequer os bombeiros e também não a associação. Então, na verdade, não tem respeito por ninguém. Pode vir aqui, eu acho que só se Jesus Cristo descer na terra, talvez eles tenham essa consideração. Porque partindo daí, eles não têm respeito por ninguém. Então, na verdade, vem de encontro, é uma matéria muito bonita, mas ao mesmo tempo traz tristeza. Porque as pessoas só veem Juquitiba pelo lado negativo. A verdade é uma essa. Está aqui, ó. Só inserções na internet, numa matéria, 1.854 inserções. Então, na verdade, são 1.800 pessoas que estão hoje vendo o Juquitiba de uma maneira negativa. É isso que acontece. Eu quero fazer aqui um desafio. E não é por mim, não. É pela população de Juquitiba. Eu quero fazer um desafio ao governo. Para tapar a minha boca. Para engolir a minha língua. Para que eles contratem os bombeiros ou criem uma defesa civil em favor do povo de Juquitiba, em favor da população que nos visita. Eu quero queimar a minha língua. Eu quero voltar aqui e me retratar dessa tribuna. Porque eu me retratando, o povo está ganhando. E eu gostaria de pedir ao André que continuasse nessa luta, André. O André, eu tenho um exemplo claro aqui, da questão da própria Miracatiba, quando houve a questão dos ônibus que iam para a rodoviária, os interestaduais. Começou numa briga da Folha BR, do Guta andando dentro do ônibus, e acabou ganhando essa vitória. Melhorou, colocou-se mais ônibus na linha. Então eu acho que a imprensa tem que entrar, porque talvez através da imprensa, quando estampa uma matéria desse tamanho, alguém tenha vergonha e tome as medidas necessárias para que a coisa mude. Eu gostaria daqui também de fazer mais um desafio ao governo e dizer que o vidro do micro-ônibus que vai fazer ambulatório ainda continua quebrado. E eu gostaria de pedir licença aqui ao chefe de gabinete, ex-vereador Márcio, ele sabe o que é isso aqui, porque ele já esteve aqui dentro, e pedir, Márcio, encarecidamente a você, que o governo possa se manifestar e dizer que se o governo não tem condição de fazer, diga, nós não vamos fazer. Que aí eu faço o seguinte, eu passo aqui uma sacolinha nos vereadores e nós vamos comprar o vidro e colocar. Porque se o governo não tem
trocar um vidro de 600 reais, 700 reais, diga, não vou trocar. Da mesma maneira que eu disse aos bombeiros, se não vai contratar os bombeiros, diga, não vou contratar. Sim, sim, não, não. É simples, mas não fica enrolando, não fica empurrando com o peito. É só isso que a gente pede. Miracatiba. Estou nessa briga com o vereador Ginho e gostaria de registrar dessa tribuna. Eu vi, na quinta-feira passada, o ônibus da Miracatiba do lado direito com vidro quebrado. Andando na rodovia com vidro quebrado. Então eu quero registrar. E pode mandar repúdio para a Câmara e pode pedir para mim lá falar, que eu vou falar onde for possível. Ou preciso. Porque estava com o vidro quebrado do lado direito e o cidadão tomando vento. Então, uma vergonha em Miracatiba, que ganha dinheiro em Juquitiba há 1000 anos, mas não tem respeito para a população. Não tem, nunca teve. E nunca vai ter, porque não existe concorrência. E quando não há concorrência, presta um serviço que não presta. Essa é a verdade. Presta um serviço que não presta. Não tem respeito pela população também. E só vai ter respeito pela população o dia que houver concorrência. Enquanto não houver concorrência, vão fazer do povo gato e sapato. Aproveitando a questão de Miracatiba, eu queria que o governo explicasse para nós, vereadores, por que nós não ganhamos até agora pontos novos. Itapecerica tem vários pontos novos na MTU. São Lourenço da Serra, que é um município menor do que o nosso, está com todos os pontos dentro da cidade, ou grande parte deles novos, na beira da rodovia e dentro da cidade. Por que nós somos sempre o patinho feio? Por que nós sempre temos que estar mendigando? Por que nós somos sempre os últimos? Ou falta dedicação do governo para cobrar, ou não foi pedido. Eu gostaria de desejar ao novo secretário de Esporte e Turismo que ele possa fazer a diferença. Eu espero que ele faça a diferença. Foi falado aqui na sessão passada que o esporte em Juquitiba, ele anda capengando. Então eu espero que ele faça a diferença. O Darcy, então, como secretário, não foi Deus, mas é um jovem que brigou, que lutou, que se empenhou, que levou o nome de Juquitiba para fora e fez o possível. Então eu gostaria de deixar aqui o meu abraço ao Darcy, do meu partido, presidente do meu partido. Lutou para colocar a prefeita que está aí, subiu no caminhão, vestiu a camisa, foi útil quanto necessário, depois foi descartado. É isso que o governo faz. Esse governo trabalha dessa maneira. Ele usa e descarta. E na hora certa, nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Então, na verdade, aqueles que tiveram compromisso com o governo talvez não prestaram. E talvez aqueles que estão vindo façam melhor do que aqueles que já passaram. Eu peço a Deus que possam fazer melhor. Porque lá na frente eu vou cobrar ou eu vou elogiar. Eu gostaria de terminar dizendo que o município hoje, ele carrega uma expectativa de que a Juscelino Kubitschek de Oliveira vai ser o marco desse governo. A obra da Juscelino Kubitschek de Oliveira vai revolucionar esse governo. Talvez possa trazer a vitória para a próxima campanha do governo. Porque a única obra que hoje está sendo idealizada é esta obra como um marco deste governo. Mas eu gostaria de pedir encarecidamente na presença do chefe de gabinete que antes de nós concluirmos a obra da Juscelino Kubitschek, que nós possamos fazer pelo menos o mínimo, o básico, que é tapar o buraco da entrada da cidade na Tartaruga. Pelo menos isso. Se a obra da Juscelino for linda, eu vou bater palma. Se for uma droga, eu vou criticar. Porque é o meu papel e minha obrigação. Mas pelo menos o mínimo. Dá para fazer o mínimo? Dá para tapar o buraco da entrada da cidade que está na Tartaruga? Porque o cidadão entra na cidade e cai no buraco. Dá para fazer só o mínimo, pelo amor de Deus? Dá para tapar o buraco em frente ao posto do Marcão? O mínimo.
Dá para tapar os buracos da Juscelino e da rua Jorge Vitor Vieira. É o mínimo que eu peço, pelo menos isso. O que vier para ir para frente. Mas é o mínimo, gente, pelo amor de Deus. Será que o vereador, como eu disse na sessão passada, ele tem que usar a tribuna para pedir para tapar buraco, para pedir para limpar bueiro? Gente, é o mínimo do mínimo do mínimo. Será que não tem ninguém que está enxergando? Será que é só os vereadores que entram na cidade e caem no buraco? Será que ninguém da prefeitura cai naquele buraco da entrada da cidade? Será que ninguém cai naquele buraco perto de frente à Congregação Cristã do Brasil? Será que é tão difícil? Então eu gostaria de pedir o seguinte: vamos fazer só o mínimo. Aí na hora que o governo fizer essa mega obra da Juscelino Kubitschek, aí eu subo aqui e vou bater palma. Que é mega obra. Eu estou esperando uma mega obra. Porque diz que vai ser uma obra que vai impactar Jutiba. Vai ser uma obra de asfalto, de calçada. Nossa, vai mudar tudo. Eu só queria pedir uma coisa para terminar. Antes da gente pensar numa mega obra, como a Juscelino Kubitschek de Oliveira, com calçadas lindas, vamos ter um pouquinho mais de respeito pelo povo. Vamos pensar que antes da gente pensar numa mega obra, nós temos que pensar no cidadão que chega no hospital e não tem um remédio, no cidadão que chega na ciência social e não tem uma cesta básica, num cidadão que chega em qualquer órgão do governo e sai com um não. Esse mesmo cidadão que votou em mim, que votou na prefeita, que tinha as esperanças de que esse governo fosse melhor que os que passaram e que hoje estão frustrados, que hoje estão feridos. Será que dá para a gente rever isso? Será que dá para a gente fazer o básico, que é o respeito ao cidadão? Era só isso que eu queria pedir. Que nós pudéssemos ter um governo que tivesse respeito ao cidadão. Que o cidadão não fosse à prefeitura, numa reunião marcada por um secretário, e desse com a cara na porta, sem nenhuma explicação. Que um cidadão que bate a uma porta de uma prefeitura esperando que ali é a última esperança dele, e ele voltar para trás frustrado, que é o que está acontecendo com a população hoje. Ela está frustrada. E eu quero que me desmintam. Porque se alguém acha que a população está contente, está aqui o jornal. Está aqui o André. Peça uma pesquisa ao André. Peça uma pesquisa ao jornal Folha BR, que tem credibilidade para tanto. Para que possa fazer uma enquete, uma entrevista na rua, a população perguntando: querido cidadão, você está satisfeito com a atual administração? A mega obra Juscelino Kubitschek vai trazer novas esperanças a você como cidadão de Juquitiba? Vou terminar dizendo: o troco do povo vai ser bonito. O troco do povo vai ser bonito. E eu vou aqui repetir uma coisa que eu disse a prefeita, e me dá direito de falar, porque eu falei a ela. Eu disse a ela: prefeita, pega um papel em branco, escreve aí, por favor, prefeita, que eu quero assinar. Eu quero assinar que a senhora terá mais problemas do que o governo passado. A senhora vai ter problemas, vai responder processo, não por culpa da senhora, mas por falhas da administração. Ela disse: você é louco. Eu disse: faça que eu quero assinar para a senhora. A senhora está envolvida numa teia. A senhora não sabe o que se passa. A senhora terá problemas para o resto da sua vida. E ela disse: você é louco. Eu digo: então eu sou louco. Mas um dia a senhora dirá para mim: realmente você tinha razão. Eu fui envolvida numa teia. E hoje eu tenho problemas de sobra por falhas da minha administração. Meu muito obrigado e uma boa noite.